No vídeo de hoje eu quero te mostrar como que apenas 8 ações, um número bem fácil de acompanhar, pode ser o suficiente para você montar uma carteira de renda mensal. Vou te mostrar quanto que rendeu, como que você faz para selecionar boas ações que servem para uma carteira previdenciária de renda mensal e por que que você pode utilizar essa estratégia em vez de utilizar fundos imobiliários que também pagam mensalmente. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você ficar por dentro de todas as novidades e todos os vídeos aqui do canal. Também se torne um membro apoiador para poder me incentivar. E primeiro de tudo, quais são os critérios para selecionar essas ações que pagam dividendos todos os meses nessa carteira previdenciária? Eu vou escolher somente ações de setores perenes, ou seja, setores mais previsíveis. Por mais que a ação seja um setor perene, como é uma empresa, elas passam por altos e baixos, que é o caso do Bradesco hoje. É uma ação previdenciária, mas está numa má fase. Acontece com todas as ações e você consegue comprar mais barato caso essa ação esteja passando por algum perrengue. Claro, contanto que a ação tenha um sinal de melhora futuro. Tem ações que ficam ruins e continuam a vida inteira, então tome cuidado. Também é importante olhar para o histórico de dividendos. Obviamente que como são empresas, passam por reformulações, que é o caso da Klabin, começaram a pagar dividendos nos últimos 3, 4, 5 anos, mas se a empresa tem uma política de dividendos com o intuito de remunerar o acionista e também paga um payout saudável, ou seja, ela distribui o suficiente para conseguir crescer e ao mesmo tempo pagar esse dividendo acima de 6%. É diferente dos fundos imobiliários, por exemplo, que são obrigados por lei a distribuir 95% do seu lucro. Tem ações que é o caso do Banco do Brasil, que paga 45% do seu lucro em forma de dividendos e mesmo assim consegue pagar um dividendo de cerca de 10% ao ano. Então o banco consegue utilizar 55% do seu lucro para poder crescer e reinvestir, 45% ele distribui aos acionistas e consegue pagar esse bom dividendo. Agora imagina se ele fosse obrigado a distribuir 95% do que ele lucra. Pagaria 20% ao ano de dividendos. Então essa é a diferença das ações. Muitas pessoas comparam ações que não são de setores perenes e ações que não pagam bons dividendos com fundos imobiliários, mas não faz sentido essa comparação. Compare ações de setores perenes que tenham um bom histórico de dividendos e que tenham um payout saudável. Também vou escolher ações que pagam no mínimo 2 vezes por ano, porque pagar somente uma vez por ano fica bem difícil para uma carteira que precisa de fluxo de pagamentos. Outra tese também vem lá do Warren Buffett, um dos maiores investidores, se não o maior que temos atualmente na Bolsa de Valores. Ele é um investidor norte-americano, tem mais de 100 bilhões de dólares investidos. Ele foca no ROI e no ROIC. Ele diz, e na verdade acabou comprovando, que as empresas que conseguem manter um bom ROI e um bom ROIC, ou seja, o retorno sobre o capital e o patrimônio investido, elas conseguem passar esse mesmo retorno para o acionista. Por exemplo, o Banco do Brasil hoje está num ROI de 20% ao ano, então ele rentabiliza seu patrimônio 20% ao ano. Não é um péssimo negócio o banco reduzir um pouco os dividendos, porque pense comigo, se o banco paga 50% do que ele lucra em dividendos e os outros 50% ele reinveste, a porcentagem que ele está reinvestindo, como ele está crescendo 20% ao ano, é maior do que os 10% que ele paga de dividendos. Então se a empresa rentabiliza muito bem o capital que fica para ela, é até melhor que ela use para investir do que distribuir aos acionistas. Claro que tem um meio termo entre pagar um bom dividendo e ainda assim continuar crescendo. Então no geral, busque empresas com no mínimo 10% de ROI e de ROIC. O aceitável seria acima de 13% ao ano. Empresas que conseguem 20, 25% ao ano entregam uma boa rentabilidade para o acionista. E agora, para as ações escolhidas, como eu falei para vocês, tem que ter uma boa perspectiva de dividendos e também um histórico, pelo menos nos últimos anos, de um pagamento consistente, um payout saudável, ser de um setor perene e um bom ROI e um bom ROIC, indicadores de eficiência e também de qualidade da empresa. Então eu escolhi Caixa Seguridade no setor de seguros, BB Seguridade também no setor de seguros, mas com atuação diferente uma da outra, então pode ter as duas sem problema, que não seria excesso de diversificação. No setor bancário eu escolhi o Itaú com foco em pessoas físicas, mas diferente do Bradesco, está indo muito bem, é um dos seus melhores anos da história. Também escolhi o Banco do Brasil com foco no setor do agro, um banco que está voando e com boas perspectivas. Escolhi também a Taesa, uma ação do setor de transmissão de energia, não está indo tão bem, vai passar por um ano um pouco mais complicado,
mas é normal de elétricas, principalmente de transmissão de energia, ter anos de investimento e ano que colhe esses investimentos. Outra ação no ramo de energia, escolhi a Engie, mas que não faz parte do setor de transmissão de energia, geração e distribuição, ou seja, um setor diferente da Taesa, não depende do segmento de transmissão para poder ir bem. Também escolhi a Copasa no setor de saneamento, não escolhi a Sanepar porque ela paga somente uma vez por ano. A Copasa paga várias vezes e é uma ação também bem consolidada. E para finalizar, escolhi a Irani. Além de ser uma small cap que proporciona um retorno maior, também é uma empresa muito perene. Claro que, como todas as empresas, pode apresentar um lucro um pouco mais volátil, principalmente por ser uma small cap, mas está no setor muito promissor, que é papéis e embalagens. A tendência é que o plástico seja substituído para o papelão e também para o papel. Então é uma empresa voltada para o futuro. Diferente da Klabin, que também vende a commodity, então tem uma oscilação um pouco maior. A Irani tem uma dívida menor, tem o fator tamanho, ou seja, tem potencial de crescimento maior e também paga um dividendo maior comparado à sua cotação. Então assim teria ficado o calendário dos pagamentos com base nessas 8 ações previdenciárias. Podemos observar que janeiro é o mês mediano para dividendos, paga somente o Itaú e a Taesa. Em fevereiro, o Itaú e BB Seguridade. E você pode observar que todos os meses o Itaú vai pagar juros sobre capital próprio. O que acontece é que ele paga pequenos pagamentos, mas no mês 3 e no mês 8, em agosto, paga dividendos maiores, ou melhor, juros sobre capital próprio. Então acaba elevando a sua média e muitas pessoas acabam achando que o Itaú paga um dividendo baixo de 4 a 5%, mas ele é negociado a muitas vezes lucro e está pagando um payout menor. A expectativa é que para 2024 e também 2025 pague um dividendo bem alto por sinal, 8 a 9%. Isso para um banco que cresce muito bem os seus lucros está excelente, porque você não tem só sua rentabilidade dos dividendos, mas o crescimento dos lucros. Então se o banco se valoriza em média por ano, nos últimos 10, 20 anos, 10% ao ano, e paga um dividendo de 7 a 8%, fazendo a conta de padeiro, chegaria em 17 a 18% de rentabilidade todos os anos. Então um bom dividendo e uma boa rentabilidade. E a rentabilidade das ações não é linear, ou seja, não é todo ano que você vai ver uma boa rentabilidade. Tem anos que vai ser negativo, mas tem anos que vai ser 40 a 50%. Então o que vai importar na verdade é a média. Prosseguindo agora em março, Banco do Brasil pagaria 2 dividendos e também teria um dividendo da Irani. Abril seria um mês fraco, mas o que acontece? Você receberia um baita dividendo numa pancada em março e abril você não iria receber dividendos praticamente, o que vai compensar. Então se você fosse receber, por exemplo, R$1.000 todos os meses com fundo imobiliário, com ações, se você recebesse em março R$1.500, R$2.000, provavelmente em abril você receberia 700, 800, 500, então um dividendo menor, mas também no mês anterior recebeu um dividendo maior. Então a média na verdade fica a mesma, o que acontece é só o fluxo de pagamentos. Em maio teríamos o pagamento de Caixa Seguridade, Taesa, Copasa e Irani, um ótimo mês também. Em junho, novamente 2 pagamentos do Banco do Brasil e mais um da Copasa. Em julho, um mês fraco para dividendos, teríamos somente a Engie e o Itaú. Agora agosto é o melhor mês da bolsa. As pessoas até brincam e falam que a sua carteira mostra o seu devido potencial, o seu potencial máximo em agosto. Então você iria receber dividendos do Itaú, do Banco do Brasil, da BB Seguridade, da Taesa, da Copasa e da Irani. Grande parte das ações pagam nesses meses. Depois, em setembro, do Itaú, do Banco do Brasil e da Engie. Foi outro mês mediano. Agora, outubro, também compensação somente o Itaú. Mas, em agosto, você iria receber 3, 4% de yield da sua carteira num único mês. E em setembro também seria um bom mês, mas outubro um mês fraco. Então você iria juntar o dividendo que recebeu em agosto, fazer a média e gastar somente o necessário se estivesse vivendo de renda. Não é nada muito complexo para quem investe todos os meses, é uma conta fácil, e se você tem a disciplina de investir todos os meses, também terá a disciplina de separar uma parte para um mês que não irá receber bons dividendos. Em novembro, outro ótimo mês, teremos Caixa Seguridade, a Engie, a Copasa e a Irani. E para finalizar em dezembro, também 2 dividendos do Banco do Brasil e um da Taesa. Então com apenas 8 ações, teria um bom fluxo de pagamentos. Imagina quem tem 10, 12 ações. Certamente recebe dividendos todos os meses, mas o que vai mudar é que um mês vai ser mais fraco, o outro mês vai ser muito alto. E qual foi o rendimento das ações em 5 anos e em 10 anos? Obviamente que vamos projetar o passado, não tem como saber do futuro, mas a tendência é que boas empresas bem geridas e que têm ótimos resultados continuam crescendo e continuam entregando valor para a sociedade.
porque são empresas úteis que a sociedade não consegue ficar sem. Ninguém consegue ficar sem um banco, sem uma empresa de energia, sem uma empresa de saneamento, sem utilizar caixas, embalagens, então por aí vai. Por exemplo, temos empresas que têm mais de 50, 60, 80, 100 anos de criação que estão na lista. Então, se você investe em empresas, você também cresce junto com o crescimento do país e dessa empresa. Então, Caixa de Seguridade não tem como saber nesses 5 anos e 10 anos, porque fez o IPO recente. BB Seguridade rendeu 67% em 5 anos e em 10 anos, 157%. Itaú, 44% e em 10 anos, 491%. Banco do Brasil, em 5 anos, 68% e em 10 anos, 328%. A Taesa, 132% em 5 anos e em 10 anos, 480%. Já a Engie foi bem mal em 5 anos, 20,24%, provavelmente por causa da queda na cotação. Então o que salvou foi os dividendos, ela está custando menos hoje do que há 5 anos atrás. Então o que fez você não ter uma rentabilidade negativa foi os dividendos. Aí que está a importância de diversificar. Em 10 anos rendeu 168%. A Copasa 55% e em 10 anos 227%. Já a Irani, por ser uma small cap, rendeu 342% em 5 anos e em 10 anos 294%. Então chegando na média 104% em 5 anos e 306% em 10 anos. Isso considerando comprar a qualquer preço, mas reinvestindo os dividendos. Agora imagina comprando o que está mais barato no momento. Então digamos que essa seja a sua carteira hoje. Você iria comprar o que estivesse abaixo do preço teto e estivesse mais barato, para comprar mais ações e ter uma melhor rentabilidade. Por exemplo, as ações mais baratas hoje, na minha opinião, seria a Irani em primeiro lugar, depois BB Seguridade, em seguida Copasa, depois Banco do Brasil. Eu faria os aportes nessas 4 ações, as outras deixaria de lado e se tivesse um preço médio menor, iria aproveitando e colhendo um dividendo melhor também. Quando elas ficassem atrativas, faria o aporte. Assim que grandes investidores e investidores inteligentes fazem. Então as observações foram as seguintes: em 5 anos, as ações ficam na média, ou seja, rendem a mesma coisa ou um pouquinho acima do que o CDI, do que fundos imobiliários. O retorno está realmente no longo prazo, porque em 10 anos ou mais, elas terminam de desenvolver projetos, entregar alguns investimentos, acabam crescendo a cotação junto com o seu lucro. Então em 5 anos é um curto período de tempo para empresas desenvolverem seus investimentos e também ter um bom crescimento dos lucros. E tome cuidado com o preço. Não adianta comprar a melhor ação do mundo se pagar caro. Por exemplo, a Engie é uma ótima ação, mas em 5 anos estava cara, então não deu um bom rendimento por causa do seu preço, e em 10 anos também. E como eu disse para vocês, em 5 anos, 104% de rentabilidade equivale a 15,33% ao ano. É acima do CDI, dos fundos imobiliários, um pouco acima. Agora em 10 anos, por incrível que pareça, também foi em torno de 15%. Isso porque consideramos comprar a qualquer preço. Mas uma rentabilidade consistente de 15% já é uma boa rentabilidade, principalmente porque eu escolhi ações perenes. Ações que teoricamente não têm tanto potencial de crescimento. E a Selic que estava 13% não é todos os anos que fica nesse mesmo patamar. Então uma coisa é ganhar 13%, 14% ao ano na renda fixa, um ano ou outro. Na grande maioria dos anos, você não vai conseguir isso. Então por isso, compre boas ações a bons preços, segure elas e compre o que está mais barato. É a fórmula básica para enriquecer com ações. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.